Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Você tem filhos, amigos, familiares, você pensa neles com o maior carinho. Você sabia que Deus é Pai e Ele pensa em mim e em você como um filho amado, um Deus cheio de graça que é o nosso Pai. E Ele diz assim lá em Jeremias capítulo 29, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Ele continua, então me enfocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus está pronto para nos ouvir, para nos ajudar a sonhar, nos ensinar o caminho a seguir. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o nosso Deus, é um Deus que pensa em você, é um Deus que pensa em mim. Nós não estamos alheios a nosso Deus. Em Isaías, nós temos Isaías 55, é um texto belíssimo que diz que a graça é oferecida gratuitamente a todos. Deus Pai, um Deus de graça, e Ele diz, a todos vós os que tendes sedes, vinde às águas. Ele nos convida a ir até Ele, a enfocá-lo, a buscá-lo. E no versículo 8 Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha, vocês pensam raso demais, vocês sonham raso demais, eu tenho algo melhor para vocês, Deus diz. E Ele diz no 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem algo tremendo, e Ele fala para mim e para vocês, se nós o buscarmos, se nós irmos até Ele, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Às vezes a gente fica tão perdido, não sabemos o que fazer, que decisão tomar, mas Deus, Ele olha para mim e para você, eu estou com você, vem a mim, você que tem sede de orientação, que tem sede de justiça, que tem sede de milagres, muitas vezes impossível, eu penso em você. E Ele diz no versículo 13, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. O espinheiro machuca, prejudica, mas o cipreste, ele é sombra, ele refresca, ele dá descanso. Você vai tomar uma decisão com o coração leve, em paz, porque Deus está conosco e Deus nos ajuda. Que amor incompreensível esse. Um amor que foi provado quando Ele mandou Jesus, quando a gente era ainda pecadores, e Ele cuida de nós. Hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele fez Jesus em nós. E nós estamos estudando exatamente Lucas, né? Estamos estudando Lucas capítulo 4. E hoje nós vamos ver os versículos 38 e 39, que se trata da cura da sogra de Pedro. Jesus, Ele tinha ido na sinagoga, Ele tinha feito curas, né? E Ele, lá na sinagoga, Ele expulsou um demônio. E Ele vai em seguida para a casa de Pedro. Vai um grupo lá para a casa de Pedro, né? Como se fosse o nosso almoço de domingo. A gente convida os amigos, os familiares. E quando chega lá, o que acontece? Olha lá, versículo 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Lá em Marcos fala que ele toma a mão da sogra de Pedro e a levanta, e ela então, que coisa tremenda, Deus que olha, ouve a nossa oração, que nos atende. Você está com sede de respostas, de decisões, vai até Ele, né? Às vezes a gente fala, não vou pedir não, a gente fica incomodando, tanta gente com um problema maior que o meu, com câncer, com paralisia, mas Deus, Ele olha cada um de nós, não importa o tamanho do seu problema. Eu tinha umas amigas que elas oravam antes de ir ao supermercado pedindo a direção de Deus. Como a gente precisa pedir. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem. Você perdeu alguns hoje, Deus sabe quantos que foram.
A gente não conta para o nosso pai terreno, para a nossa mãe, as nossas mágoas, nossas lutas, nossas dificuldades, as ofensas que às vezes recebemos, mas a gente tem que fazer o mesmo com Deus. E em Filipenses 4:6 diz assim: em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Tudo, conta tudo para Ele. Se Jesus entrasse agora na sua casa, como entrou na casa de Pedro, o que você pediria? Abra teu coração para Ele. Inclua Deus na sua história. Quando eu oro, eu incluo Deus na minha história. Jesus nunca está cansado, indiferente às nossas necessidades. E daí eu vejo aqui, como eu posso demonstrar reconhecimento a tão grande amor? Eu posso servi-lo. A sogra de Pedro passa a servir a todos, né? Que coisa linda, você se dispor. Muitas vezes a gente considera servir um ato inferior, né, na nossa cultura, mas Jesus, ele diz que ele veio para servir. Que coisa, é um privilégio poder servir. E aqui nós vimos no 38 que rogaram por ela, ou quem intercedeu pela sogra de Pedro, e Jesus a curou. Nós temos que interceder pelo outro é um ato de amor, é um ato de fé, de confiança num Deus que tudo pode. Isso move o coração de Deus. Eu tenho sido sensível às lutas, às necessidades dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu preciso estar mais sensível às necessidades, estar orando uns pelos outros. Quando a gente ora pelo outro, o problema do outro passa a ser nosso. E também as maravilhas, as respostas, os milagres que Deus efetua também passam a ser nosso. Que coisa deliciosa é você estar orando por alguém e você ver a resposta. Então eu gostaria de lembrar a mim e a você hoje que Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve, Ele presta atenção em nós, Ele tem pensamento sobre mim e sobre você. Vamos buscá-lo, vamos enfocá-lo, vamos nos colocar na presença dEle e vamos nos dispor. Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. E que Deus esteja falando ao teu coração agora, que se você está inquieto por alguma necessidade, alguma decisão que você tem que tomar, que você não sabe o que fazer, tem os olhos fitos em Deus. Ora, clama, e Ele vai te ouvir, e Ele vai mostrar o que Ele quer para você, e Ele vai mudar a sua sorte. Como Ele diz em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Em nome de Jesus, busque a Deus, e Deus vai estar ouvindo e respondendo ao seu clamor. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus, nosso Deus Pai, cheio de graça e amor por mim e por você. E até a próxima, se Deus quiser.